Olá, caros alunos e alunas do curso preparatório Professor Luiz Carlos. Meu nome é Pedro Luciano e iremos trabalhar com vocês algumas questões especiais do direito penal no que diz respeito aos crimes em espécie. Então são aulas breves que nós temos para trabalhar com vocês agora em alguns minutos, algumas dicas sobre alguns crimes. E o crime de agora seria o crime de aborto. Quando nós falamos do crime de aborto, eu acho interessante que muitos alunos me indagam a respeito do aborto eugênico, eugenésico, que é previsto para a hipótese do feto anencéfalo. Então, muitas vezes em sala eu vejo que essa é a principal preocupação dos alunos no que tange ao crime de aborto. Mas gostaria de destacar a todos que há um bom tempo não encontramos, para dizer até não temos com frequência encontrado, questões trabalhando com esse detalhe sobre o aborto do feto anencéfalo. Eu acho que o mais importante para vocês refere-se a algumas questões entre as espécies, entre as modalidades de aborto. Então, quando nós falamos do aborto, lembra bem em casa, nós temos o aborto praticado pela gestante inicialmente, vamos até colocar, fica mais fácil, aborto praticado pela gestante, e o aborto praticado por terceiro. Então, pergunto, existe uma outra possibilidade? Não existe. Então, lembra a questão, um raciocínio, um ponto de partida lógico, extremamente simples e de fácil memorização. O aborto pode ser praticado pela gestante, que é o autoaborto, ou o aborto pode ser praticado pelo terceiro. Aí, claro, nós temos a previsão do aborto praticado por terceiro sem o consentimento, uma modalidade em que a pena é maior, porque também figura como sujeito passivo, além do feto, a gestante, e nós temos o aborto praticado por terceiro com o consentimento. Então, nós temos a situação do crime de aborto no Código Penal. Lembrando sempre que o aborto é previsto somente na forma dolosa. O aborto é previsto apenas na forma dolosa. Então, nós temos aqui a figura do artigo 124, artigo 125 e 126. Nós temos essas três situações previstas no Código Penal. Então, o aborto ou é praticado pela gestante ou por terceiro. E quando nós falamos do aborto praticado pela gestante ou autoaborto, uma questão importantíssima que eu gostaria de destacar, entendo que essa seja a questão até a mais importante para vocês, no que diz respeito ao crime de aborto, refere-se ao concurso de agentes. Concurso de agentes no artigo 124, porque nós trabalhamos com autoaborto. Então, vem a pergunta para vocês. É possível o concurso de agentes do crime de aborto previsto no artigo 124? Sim, é possível, mas apenas na forma de participação. Importante que vocês lembrem que o autoaborto admite apenas a participação e jamais a coautoria. E peço que vocês anotem, que destaquem. Essa é a questão que nós temos visto com maior frequência no que diz respeito ao crime de aborto, a pegadinha, como alguns alunos falam, mais frequente nos crimes de aborto. Por quê? É claro que em uma situação fática é perfeitamente admissível que a gestante realize o aborto juntamente com um terceiro, ambos com o domínio do fato. Mas nesta situação não poderia dizer que a gestante responderia pelo 124 e o terceiro também responderia pelo 124 como coautor. Porque notem que existe para o terceiro um tipo penal autônomo, específico. Então, peço muito cuidado. Jamais poderemos falar do coautor no artigo 124. Nós temos então a gestante respondendo como autora no 124 e o terceiro como autor no 126. Então, o aborto praticado por terceiro com consentimento. Agora, claro, nada impede que tenhamos a participação no autoaborto. Então, na figura do terceiro auxiliando, o terceiro induzindo, instigando a gestante. Então, esta é uma situação que nós temos encontrado com grande frequência em provas, não só na prova da OAB, mas também em concursos públicos, das mais variadas formas, mas este é o assunto que entendo mais importante
para o crime de aborto, no que diz respeito ao nosso enfoque atual, que é a preparação para uma prova objetiva. Bom, mas aí uma questão interessante, simples, um probleminha simples e interessante para vocês. Nós temos uma gravidez, e essa gravidez indesejada, o pai da criança insiste para que a mãe realize uma prática abortiva, a mãe inicialmente não deseja realizar o aborto, mas passado um tempo ela se submete então à vontade do pai da criança e então é levada, é conduzida pelo mesmo a uma clínica, né? Então as chamadas fábricas de anjos, né? Os locais onde eles realizam os abortos. Lá chegando, o pai então paga lá o valor, espera a mãe na sala então de espera do consultório e a mãe encaminhada então pelo médico e lá então é realizado o aborto pelo médico e por uma enfermeira. Então, qual seria a responsabilização criminal de cada um deles, avaliando não só o crime, mas também se cada um responde como autor, coautor ou partícipe. Então vejam que interessante, uma gestante, a mãe, responderia então como autora no artigo 124, o autoaborto. O pai da criança responderia pelo artigo 124. Eu até brinco sempre em sala, apontando para o 126, porque muitos pensam que é o 126. Mas notem que o pai não realizou o aborto, o pai não vai, então, ser o autor no 126. O pai é partícipe no artigo 124. Ele induziu, ele instigou, ele auxiliou, mas ele não possui o domínio do fato. Agora, o médico sim, ele é autor no 126, e a enfermeira pode ser ou autora ou partícipe, dependendo se ela possui domínio do fato ou não, que são detalhes que o enunciado da questão deve esclarecer para que vocês possam então resolver essa questão. Mas notem, peço mais uma vez que frisem, coloquem um asterisco, uma caneta destaca-texto, lembrando da questão do concurso de agentes no autoaborto. Por que eu destaco esse detalhe? Porque é uma exceção à teoria monista, que prevê que se várias pessoas estão envolvidas com o mesmo fato, elas devem responder pelo mesmo tipo penal. E aqui nós temos uma situação peculiar, uma situação sui generis no crime de aborto, porque temos, repito, para o terceiro um tipo penal autônomo, específico, que é o aborto, né, praticado por terceiro com consentimento. Né? Ultrapassada essa questão, temos um outro detalhe interessante que refere-se ao aborto legal, previsto no artigo 128, nós temos duas situações: o aborto quando a gravidez implica risco para a mãe, que é o chamado aborto necessário, e temos também o aborto quando a gravidez é resultante de estupro, então o chamado aborto sentimental ou aborto humanitário. Nessas duas situações eu pergunto, é necessária a autorização judicial para a realização do aborto nessas situações? O que vocês me dizem? É necessária a autorização judicial? Não, não é necessária a autorização judicial. Mas, nessas situações, o médico, por cautela, um médico cuidadoso, exige, no que diz respeito à modalidade da hipótese do estupro, exige o boletim de ocorrência, para que ele não venha a atuar de forma leviana e, eventualmente, seja responsabilizado pelo artigo 126. Então, é por isso que os médicos pedem o boletim de ocorrência. Mas notem que nada impede que a mãe, a gestante, se dirija a uma delegacia, lá cria uma versão fantasiosa e, com essa versão, seja confeccionado um boletim de ocorrência e ela apresenta o boletim de ocorrência para o médico. Nessa hipótese, o médico é induzido a erro. Aí eu pergunto, erro de tipo ou erro de proibição? Nessa situação em que o médico representa mentalmente que a gravidez é resultante do estupro, nós estamos diante de uma hipótese de erro de tipo, porque o erro recai sobre uma circunstância fática. Então é interessante que vocês fiquem atentos. São algumas observações breves. Nós sempre temos o maior tempo para conversarmos em sala, mas agora eu me despeço de todos. Então, oportunamente, eu passo a todos o meu endereço eletrônico, é criminologiacritica@gmail.com. Alguma dúvida, manda um e-mail que terei um prazer em ajudá-los. Um abraço.